Vamos lá, meus amigos eleitoralistas e minha amiga eleitoralista, a gente vai fazer o destaque da sessão plenária do TSE, só lembrando que a gente não espera publicar o acórdão, a gente assiste a sessão do TSE e resume aqui para você. Confere aí após a vinheta, o tema está muito interessante, falar sobre partido federado. Então a gente já vai direto lá para o destaque, né? Falei para vocês que o tema estava bastante interessante sobre partido federado e a gente sintetizou, né? Se é que é possível fazer essa síntese, mas a gente sintetizou aqui o entendimento proferido sob a relatoria da ministra Isabel Galotti, que diz o seguinte, ó: partido federado não possui legitimidade para propor isoladamente representação, mesmo após o término do período eleitoral. Leia-se aqui representação como no sentido geral de demandas judiciais aqui no âmbito da justiça eleitoral. E importante também esse destaque temporal aqui, ó, mesmo após o término do período eleitoral. O que acontece? A lei dos partidos políticos, né, e a lei 9504 acaba repetindo isso de certa forma, diz que o partido federado, os partidos, quando se unirem em federação, devem atuar como se fosse uma única agremiação, né? Então, sendo vedado como regra geral a atuação isolada do partido federado. A gente sabe que tanto a federação quanto a coligação são espécies aí de aglomerados, né, de junção partidária. Enquanto que a coligação tem uma formação específica, ela se forma durante as convenções partidárias e já terminando a diplomação, e ela tem um único propósito eleitoral, né? A federação não. A federação ela tem um propósito muito mais perene, tanto que a federação ela deve permanecer unida, né, os partidos federados, por no mínimo 4 anos, sob pena de ter aí do partido desertor, né, ter algumas consequências, como deixar de receber o fundo partidário, não poder formar inclusive coligação depois, muito embora seja uma deserção de federação. Então a federação ela tem uma característica muito mais duradoura, ela tem muito mais uma feição de projeto político, e, portanto, ela tem muito mais uma característica de partido político, diferente da coligação, que é formado apenas para a eleição. Mas atenção, mesmo a coligação, que só pode ser formada para os cargos, para o sistema majoritário, mesmo a coligação, o partido não pode atuar isolado. Ou seja, se a coligação, que tem um viés muito mais provisório, né, o partido não pode atuar de forma isolada, imagina na federação, que tem ali uma característica muito mais perene, muito mais característica de projeto político. Por isso mesmo, a lei dos partidos políticos diz que todos os partidos, né, você tem aqui o partido A mais o partido B, formam uma federação C. A gente tem o partido A, mas o B forma uma federação C. Então, nem o A nem o B podem atuar isoladamente. Mesmo, né, e aí vem o entendimento do TSE, mesmo após o período eleitoral. Nesse caso aqui específico, no RSED, a gente tem a federação aí, Rede e PSOL, o PSOL que apresentou o RSED. E aí vinha o seguinte argumento, bem, como passou o período eleitoral, então em tese o PSOL poderia atuar de forma isolada. Esse entendimento serve, mas para as coligações. Por quê? Porque as coligações se encerram na diplomação. Aí tudo bem, o partido isolado que formava a coligação, ele pode atuar de forma isolada após a diplomação, o que não é o caso da federação, né? Porque a federação não se encerra com a diplomação. Exatamente por conta disso, é que mesmo após o período eleitoral, o partido federado não pode atuar de forma isolada. Então, as federações se formam 6 meses, pelo menos 6 meses antes das eleições e devem permanecer unidas pelo menos 4 anos após a sua formação, diferente da coligação que se forma ali nas convenções e termina da diplomação. Então, esse é o destaque aqui, partido federado não pode atuar de forma isolada, não tem legitimidade e, portanto, aí o RSED proposto pelo PSOL foi extinto sem resolução do mérito, porque a Rede e o PSOL, né, a Rede e o PSOL formaram uma federação, portanto, eles devem atuar de forma conjunta. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante
para o crescimento do canal e é importante que a gente continue aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima.